Oi, gente! Meu nome é Gabriela e hoje nós vamos falar sobre o retorno à vida corporal, união da alma ao corpo, né? Tema bastante interessante. Então vamos começar pela pergunta 344 do Livro dos Espíritos. Em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Desde o interesse da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais se vai apertando, até o instante em que a criança vê a luz. O grito que o recém-nascido solta anuncia que ela se conta no número dos vivos e dos servos de Deus. Lindo, né? E aí a gente tem uma explicação um pouquinho mais aprofundada em A Gênese, tá? Capítulo 11, item 18. Eu vou ler para vocês também. Quando o espírito tende a encarnar no corpo humano em vias de formação, um laço fluídico, que mais não é do que uma expressão do seu perispírito, o liga ao germe que o atrai por uma força irresistível, desde o momento da concepção. À medida que os germes se desenvolvem, o laço se encurta. Sob a influência do princípio vito-material do germe, o perispírito, que possui certas propriedades da matéria, se une molécula a molécula ao corpo em formação, donde o poder dizer-se que o espírito, por intermédio de seu perispírito, se enraiza de certa maneira nesse germe, como uma planta na terra. Quando o germe chega ao seu pleno desenvolvimento, completa a união, nasce então o ser para a vida exterior. E aí, parafraseando, André Luiz, no livro Entre a Terra e o Céu, ocorre esse processo de reencarnação quando há a união de duas forças. Que forças são essas? O magnetismo dos pais e o forte desejo desse espírito de voltar ao plano terrestre para dar prosseguimento à sua evolução espiritual, Porque a gente está aqui sempre para evoluir. Mas esse reencarne, ele pode não só ocorrer desse desejo, que aí seria a reencarnação planejada. Ele pode acontecer também de maneira compulsória, que aí é um pouquinho mais triste, porque o espírito não tem esse desejo de voltar, mas precisa, é necessário para a nossa evolução. E aí tem um sofrimento, de ambos os lados, do lado da mãe e do lado desse espírito, que é influenciado pelos seus colaboradores espirituais, enfim, a retornar mesmo que contra a sua vontade. Mas, mesmo em se tratando dessa reencarnação planejada, esse desejo do espírito nem sempre pode pode estar aceso até o momento do nascimento ou um pouco depois. Porque o que acontece? O espírito e a mãe, eles são ligados por um laço fluídico. Porém, esse laço, ele ainda não é tão forte. Então, ele pode acabar se rompendo, Vocês já pararam para pensar nesses casos de aborto espontâneo? Em que não aconteceu nada, a mãe não caiu, enfim, não aconteceu nada. A criança simplesmente não evoluiu. Ou nesses casos em que a criança nasce, mas não dá 1-2 dias, infelizmente retorna ao plano espiritual. Então, tem uma explicação para isso. O que acontece é que, como eu disse, esse laço fluídico não está tão forte, E aí, essa criança, esse espírito, ele pode meio que recuar, desistir da sua prova, Porque antes da gente reencarnar, nos é de conhecimento o que a gente vai passar aqui, as provas e expiações que a gente vai passar aqui. Então, muitas das vezes, esse espírito não se sente ainda preparado, ele acha que está preparado, mas enfim, ali no processo ele sente que não está preparado e aí acaba recuando, Como a gente diz, a criança acaba não vingando. E aí, pode ser uma das explicações, desses casos de aborto espontâneo, ou quando a criança já nasce sem vida, Tem essa explicação. Mas assim, é claro que esse espírito pode retornar, para aquela mesma mãe, em um momento em que ele se sinta mais fortificado, se sinta mais preparado a passar,
pelas suas provas e expiações, que todos nós aqui temos que passar, né? Agora sim, você já se imaginou aí, nesse momento, agora, retornando ao útero da sua mãe? É meio estranho, né? Tipo, como que tudo isso acontece? A gente tá lá, né, consciente no plano espiritual, como a gente já bem sabe como funciona. E aí, caramba, chegou o momento de reencarnar, meu Deus, eu preciso voltar à forma fetal, preciso voltar a ser ali um emaranhado de células, que coisa estranha, né? Como que acontece esse processo todo? Então, existem esses colaboradores espirituais, que são sim espíritos mais evoluídos que vão nos auxiliar nesse processo, que eles nos induzem mentalmente a voltar à forma pré-infantil, à forma fetal, né? Então há todo um véu do esquecimento. É como se a gente tivesse, vamos ver uma comparação simples, como se a gente estivesse dormindo, sabe? A gente meio que perde a consciência, a gente está num estado ali de dormência por 9 meses, né? Como se fosse isso. Então há toda essa minimização do espírito e essa indução mental à forma pré-infantil, à forma fetal, né? E aí esses colaboradores, eles nos auxiliam, eles estão com a gente não só nesse processo intrauterino, mas... A gente parou de gravar porque o armazenamento do meu celular estava cheio e aí eu tive que pegar o celular do meu irmão para terminar. Mas enfim, como eu estava falando, o processo de reencarnação, ele só termina quando a gente completa os nossos 7 anos de idade. Então, desde a nossa fase de retorno ao útero até os 7 anos, esses colaboradores espirituais estão ali com a gente, nos auxiliando a manter firme, ali a não recuar diante da nossa prova, né? E então é isso, né? A reencarnação ela só termina com 7 anos. A gente pode até fazer uma relação com a nossa cabecinha, né? Que a nossa moleira, a nossa cabeça, ela fica sensível, ela só se ossifica completamente, porque é feita de cartilagem, né? Ela só fecha totalmente os ossos com 7 anos. Ou seja, meio que a gente já tá fincado aqui na Terra, né? Como se fosse isso. E é por isso também que as crianças, elas têm uma mediunidade mais aflorada, né? Por isso que a gente fala, ai, nossa, meu filho é cheio de amigos imaginários e tal. Quando eu era criança eu tinha amigos imaginários. Então, não é por acaso, né? A gente, nesse período, a gente tá mais lá do que cá, né? Esse colaborador espiritual, ele não está ligado somente com esse espírito que vai voltar ao plano material, não. Ele auxilia também o templo maternal contra o assédio de forças menos dignas, ou seja, ele protege a mãe, porque nesse período é como se a mãe e o bebê tivessem a mesma mente. Então, essa mãe, em período de gravidez, ela tá muito suscetível, ela tá muito vulnerável a qualquer energia externa, não só com relação a ela, mas com relação à criança, né? Então, espíritos que são ligados a esse espírito da criança, seja para o bem ou seja para o mal, vão estar ali afetando essa mãe. Por isso que é muito importante no período de gestação essa mulher está cercada de energias positivas, né, para não influenciar de alguma forma o desenvolvimento do bebê. E aí, ó, eu até anotei uma coisa muito bonita sobre o útero. Olha só, o útero ele funciona como um vaso anímico de elevado poder magnético, um molde vivo destinado à fundição e refundição das formas ao sopro criador da bondade divina, que em toda parte nos oferece recursos ao desenvolvimento para a sabedoria e para o amor. Esse vaso atrai a alma desejada de renascer, né? E que são afins esses espíritos. Às vezes sim, às vezes não. Mas enfim, reproduzindo o corpo material. Então é muito bonito, né? Essa corrente de troca entre a mãe... Ai, meu Deus. Entre a mãe e o bebê. Eu acho isso lindo. Para exemplificar tudo isso, tem um livro muito bom, que é Missionários da Luz, tá?
por André Luiz, que narra a reencarnação de Segismundo. E lá tem tudo explicado sobre esse assunto, é muito interessante, vale a leitura. Eu vou ler um trecho que eu destaquei, que eu acho muito bacana, mas eu vou dar uma contextualizada. Segismundo vai reencarnar como filho de Adelino e Raquel. E o que é interessante nisso? O Segismundo, numa vida passada, havia sido o assassino de Adelino, o qual, nessa encarnação, será seu pai. Então, assim, é uma história que vale muito a leitura, que prende muito a gente, porque fala não só dessa parte biológica, né, do reencarne e tal, mas também do lado moral, do perdão, que Adelino aceitou. De início ele é meio relutante com a ideia de Segismundo voltar como seu filho, mas depois ele aceita, né, ali no sono, ele conversa com Alexandre, que é o colaborador espiritual de Segismundo, e aí depois ele aceita, e aí é visto que o perispírito dele, que estava tomado assim por uma energia ruim, vai ficando mais leve à medida que ele perdoa, né, Segismundo. Então é muito legal, gente, vale mesmo a leitura. E eu vou ler uma partezinha que eu destaquei, que eu achei bem interessante. Alexandre, o colaborador espiritual de Segismundo, podia ver as disposições cromossômicas de todos os princípios masculinos em movimento. Depois de ter observado atentamente o futuro óvulo materno presidindo ao trabalho prévio de determinação do sexo do corpo, e organizar-se, após acompanhar profundamente absorto no serviço a marcha dos minúsculos competidores que constituíam a substância fecundante. Identificou o mais apto, fixando nele o seu potencial magnético, dando-me a ideia de que o ajudaria a desembarcar, né? Então, assim, o elemento focalizado por ele ganhou nova energia sobre os demais e avançou rapidamente na direção do alvo. A célula feminina, que em face do microscópio projétil espermático se assemelhava a um pequeno mundo arredondado de açúcar, amido e proteínas, aguardava um raio vitalizante. Sofreu, então, a dilaceração da cutícula, a maneira de ocorrer a pequenina embarcação. Né? Então, assim, cara, é incrível isso, como esses colaboradores espirituais e Deus também, né, ajudam nesse processo que não é simples, não é fácil, é um processo difícil. Então, assim, eu acho que a gente já tem que se sentir vencedor e grato de ter reencarnado, porque, gente, não é fácil. A gente vê lendo, estudando, né, que o espiritismo é uma ciência também. A gente vê como que é algo complexo de acontecer, complexo e lindo, né? Então, para finalizar, eu queria puxar a reflexão para a gente se sentir grato de estar reencarnado nesse período de transição planetária, tá? Está ocorrendo uma mudança vibracional na Terra. Nós somos os trabalhadores de última hora. Então, que façamos valer a pena essa reencarnação, né? E Jesus disse: os bem-aventurados que herdarão a terra são os mansos e pacíficos. Então, que nesse mundo de tanto ódio, de tanta guerra, de tanta discussão, enfim, que possamos ser mansos e pacíficos e fazer essa nossa encarnação valer a pena. Então, muito obrigada a você que assistiu até aqui. Curta, comente, desculpa qualquer coisa, porque meu celular resolveu ficar com o armazenamento cheio na hora que eu estava gravando e aí eu tive que pegar o celular do meu irmão. Mas enfim, espero que tenha ficado tudo bem explicado. Qualquer dúvida, coloquem nos comentários, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus.